Bom dia! Como vai, pessoal? Como vai, leitores, leitores e leitoras? Eu estou aqui hoje para falar sobre essa leitura aqui, Rondon, a construção do Brasil e a causa indígena. É muito bom a gente poder falar, né, trazer esse assunto, né, porque a questão indígena por tanto tempo foi deixada de lado, né? Um povo que muitas vezes é invisibilizado, são um povo considerado aí através com o passar dos séculos, né? Um povo não civilizado e que não quer se civilizar, mas nós temos que entender que o indígena, né? Ele está imerso em sua cultura, em suas tradições. Então, não é porque eles não vão civilizar-se ao ponto, na perspectiva que o ocidental, que o cidadão, que o homem, o indivíduo ocidental tem, né, de ideal de civilização, que nós temos que ignorar as peculiaridades, aquilo que pertence ao povo indígena e que não deve ser retirado dele, né? Então nós temos que respeitar as tradições, a cultura indígena, é, na medida da, da, na medida que aquela cultura, aquela tribo indígena, são várias tribos, ela se permite, ela se propõe e ela quer conservar a sua cultura. Umas já têm, algumas culturas indígenas já têm maior abertura para coisas da civilização, né? Coisas assim da cidade grande, tal, do homem branco, né? Já usam internet e tal, vem TV, tem uma escolarização mais, mais um pouquinho mais aprofundada, de acordo com a educação do homem branco, né? Já se permitir um pouco mais. E outras não, outras são tribos mais isoladas e nós temos que respeitar. E a Constituição está aí para fazer com que isso seja respeitado. Bom, e então aqui eu trago Rondon. É um almanaque histórico, é um livro, título Rondon, a construção do Brasil e a causa indígena, né? Escrito aí pelo Léo Rotter, em 2019, publicado pela Objetiva. E esse almanaque, gente, ele ele conta a história um pouco, né? Aí, de maneira aí mais resumido, né? Os pontos mais importantes do trabalho do Marechal Rondon junto às tribos indígenas, enquanto ele seguia, né, ali na sua missão que lhe foi dada de construir linhas telegráficas, né, de buscar expandir a comunicação, espalhar a comunicação, expandir a comunicação pelo Brasil, né? Nós sabemos que ali a comunicação, né, a telecomunicação, né, naquilo que existia na época, né, que eram as linhas telegráficas, ela era bem limitada, né, ali da virada do século XIX para o século XX, e o que nós tínhamos era isso, né? Comunicação telegráfica. Aí no início, ali porque o rádio,
que veio a transformar a telecomunicação, só ganhou mais expressão, mais força ali a partir da década de 20, né, do século 20. Então, entre meados do século 19 aí até ali século 20, década de 20 do século 21, aliás, do século 20, então o que nós tínhamos em termos de tecnologia para comunicação eram as linhas telegráficas, né? E o Rondon, Marechal Rondon, este homem tão respeitado, né? De uma grande reputação, ele que nasceu ali, ele que nasceu ali nos anos da Guerra do Paraguai, um pouco antes, né? Ele nasceu, é isso mesmo, ele nasceu ali durante, nos anos, se não me engano, ali, enquanto se dava a Guerra do Paraguai. E ele descende de indígenas, né, em certa medida, e ele tornou-se um militar e chegou até a patente de marechal. Olha aí, né, a mais alta patente, que hoje nem existe mais, né? Um marechal aí do Exército Brasileiro. Mas ele se fazendo, né, assim, se valendo, o Marechal Rondon se valendo de suas origens do campo, né, como ali um homem ali um tanto sertanejo, né, ele ali do Mato Grosso, e de raízes em certa medida indígenas, ele se valendo aí da sua patente, né, da sua carreira militar, e com o desejo, o afinco de conhecer, de unir a sua missão de expandir a telecomunicação, né, as linhas telegráficas, ele uniu isso ao seu desejo, forte desejo de conhecer a fundo as culturas indígenas, aquelas sociedades ali, tribos indígenas. Então, gente, o Rondon, ele mergulhou, ele adentrou a cultura indígena ali na Amazônia, né, ali desde o Mato Grosso até a Amazônia um tanto mais profunda, né? E aí ele teve uma interação ali muito forte, muito marcante ali, né, algo histórico mesmo, assim, memorável, com a cultura indígena. E ele fundou, em 1910, ele teve uma iniciativa muito marcante, que foi ter fundado o Serviço de Proteção ao Índio, que naquele momento ali passou a ser praticamente o único órgão de defesa da causa indígena. Então aquilo ali, o Serviço de Proteção ao Índio, foi uma iniciativa embrionária para que chegássemos à FUNAI em 1967. Tivéssemos a fundação da FUNAI em 1967. Né? Aí já com o SPI estando um tanto ultrapassado, não tão operante, né? Fez-se necessário a criação de um órgão mais forte, de ações mais intensas, mais imersivas, mais pujantes. Em 1967, aí já com o Rondon falecido, foi criado a FUNAI, né? E a FUNAI hoje temos
que dizer que a FUNAI hoje é um órgão muito potente na proteção, né, ao índio. Então, olha aí, né? O Rondon, ele teve sua interação, né, com os índios, maravilhosa esse desejo do Rondon de conhecer e, através do seu nome, né, da força do seu nome, hoje nós temos outros legados, né, que nós tivemos um aprofundamento científico, antropológico, né, na investigação do indivíduo indígena, mas também nós temos essa questão, né, esse resgate histórico aí, e essa herança histórica, por meio também do Rondon, né, um militar, né, um homem ali um homem cuja carreira se dava no primeiro sentido de proteção da nação brasileira, do Brasil, né? Mas que é muito interessante entender que o Rondon, apesar de ser um militar, ele é muito lembrado e por ter sido um militar que não esteve ali entre os índios pensando tão somente na questão militar, né? Questão de proteção das fronteiras, de cursos militares. Não, ele é lembrado por ter sido um militar que quis compreender e absorver e deixar como legado a questão indígena. Então é muito interessante, né? Então olha aí, você tem aí o Rondon, até onde nós sabemos, um homem que protegeu, que respeitou o índio, e aí a gente pode aí fazer uma comparação aí, né? Com, por exemplo, claro, nós temos um caso na história do Brasil, um caso grave de agressão ao índio por militares, que se deu ali entre 1968 e 1970, na ditadura militar, quando os militares, com a missão de abrir e estender a BR-174, né, ali ligando, se não me engano, Boa Vista a Manaus, eles acabaram entrando em confronto com a tribo indígena. E aí é um caso nebuloso, né? É um caso, como se trata de uma ação do Exército, é um caso bem nebuloso, mas que veio e que acabou por vir à tona na Comissão da Verdade. Mas, claro, né, não vai, como todo caso que envolve o militarismo, é natural que seja um caso nebuloso. É assim que funciona, né? Nós temos que entender como se dá a dinâmica do Brasil, como se dá a dinâmica em relação ao militarismo. Nós não temos informações suficientes para dizer em que grau os militares erraram ali feio, né, cometeram esses crimes, mas sabe-se que há realmente que os militares cometeram excessos ali e fala-se em genocídio. Mas isso cabe à Comissão da Verdade, cabe às instituições de averiguação do poder público. E a tribo que foi atingida por essa investida dos militares foi se não me engano, foi a tribo Vaimiri.
Exatamente. Então é isso, gente. Olha aí, você vê, né? Um livro, você vê assim, um livro com esse nome sim, sem muito, ó, um livro sem muita construção gráfica, não tem uma capa bonita, tal. É um livro muito simples, é um almanaque, mas é de uma riqueza para quem gosta de história como eu. Já estudei história durante um tempo na Estácio, saí, né? Fiquei ali só um ano e meio, nos dois períodos que eu fiz, né, do primeiro período em 2020, minha segunda passagem em 2021, não, minha segunda passagem em 2023 para 2024, dois períodos que eu tive um estudo na Estácio, estudei história, e história. Então é muito rico poder conhecer algo como os esforços do Marechal Rondon, no sentido de conhecer, respeitar e proteger, valorizar a questão indígena, né? Marechal Rondon, tido como um dos heróis do Brasil, né? É isso. Então é isso. Esse foi um panorama, foi uma perspectiva aí minha, a minha visão, o meu olhar sobre esta obra do Léo Rotter, editora objetiva, Rondon, a construção do Brasil e a causa indígena. E procure saber mais sobre a questão indígena, né? Nós tivemos aí em 2022 um caso marcante, a questão da morte, né? O assassinato de dois homens que uniam esforços para proteger os índios, né? As terras indígenas, contra a pesca ilegal, contra a exploração ilegal na Amazônia, né? O Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, e o seu amigo Dom Phillips, que contribuía para o jornal The Guardian, britânico, né? Inglês, britânico. Eles foram assassinados e isso é muito triste. E nós sabemos que na Amazônia, né, nas terras indígenas, historicamente você tem aí abusos contra os povos indígenas. É lamentável, mas vamos esperar que as coisas melhorem. E é isso, obrigado. Inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. Obrigado.